Olá! Estão Olá, algumas pessoas já estão entrando. Sejam bem-vindos, todos vocês. Oi, Dani! Olá! E aí? Olá, todo mundo. Ó, a Paula tá solicitando. Vamos aguardar, que ela deve estar entrando aí. E ali. Ah, Su! Já aceitei ela, não foi? Já aceitei. Daqui a pouco ela tá entrando aí, conectando. Oiê! Que bom, gente! Vocês de novo aqui. Oi, Nina! E aí? Estamos aguardando aí a Paula. Quênia! Pessoal de Friburgo. E aí? Agora sim! Oi, Oi, Paula! Tô te ouvindo. A conexão que tá um pouquinho ruim aqui pra mim. Só pra mim. Oi? Tá um pouquinho congelada. Não sei se para as outras pessoas também. Agora tá melhorando, Paula. Ainda tá congelado um pouquinho. Tá ruim para você também? Também. E aí? Quem é que tá falando? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Tá, então sai. Eu vou sair e já volto. Eu vou ver se tem um lugar. Tá, Isso, um momento melhor conectar. Tá congelada. A gente te espera. Então, gente, vamos esperar um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, não é? Então, vamos tentar aqui conversar um pouquinho enquanto isso. Né? A Paula, ela estava num lugar, mas aí congelou a imagem, ela vai mudar e ela vai solicitar e a gente entra com ela também, tá? Obrigada mais uma vez, todos vocês aí de novo prestigiando, né? Hoje até eu recebi algumas mensagens assim, eu já coloquei a cerveja para gelar para ouvir a tua live. Eu falei, ai meu Deus, o outro botou assim, posso escutar a live tomando um vinho, porque tá um friozinho? Se vocês acham que pode, né? Quem sou eu para coibir? Imagina. Então tá frio, né? Pelo menos levar aí um momento de leveza para vocês, tá? Meu irmão aqui, um monte de gente. E Thaís, obrigada. A gente está aguardando aí a minha amiga que vai dividir aí essa live comigo, tá? Esse espaço. A gente vai falar de um assunto muito importante, né, que foi objeto aí de uma modificação pela lei do pacote anticrime, mais uma vez. Na semana passada, junto com o professor Maurício, eu falei do estelionato, crime de estelionato, né, nós falamos, ele falou sobre o aspecto material da conduta, né, a diferença de estelionato, furto mediante fraude, e aí eu falei também do aspecto processual, da aplicação dessa nova lei aos fatos já iniciados antes da sua vigência. E agora, hoje, a gente vai tratar também de uma mudança da lei, que é o acordo de não persecução penal, né? Que trata aí o artigo 28A do pacote anticrime. A gente sabe que o pacote anticrime ele sofreu várias alterações, vários artigos foram alterados do Código Penal, o Código de Processo Penal, leis especiais. Né? Foi uma mudança, né? Que já veio, é um projeto que nasceu, já veio junto com o então, né? Ó, a Paula está enviando aqui. Vamos agora ver se ela consegue aí se conectar. E aí foi um projeto, né? Junto. Agora sim! Acho que agora vai. Eu estava já aqui agradecendo a presença deles. Falei já um pouquinho da semana passada, que a gente falou sobre um outro tema,
né? Que hoje a gente vai falar de um outro tema. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês aí pela presença, né, Paula? De todos aqui, sejam muito bem-vindos na nossa casa. Eu até brinquei com eles que eu recebi umas mensagens que iam colocar uma cerveja para gelar, para eu já ver a nossa... Eu falei, então tá, mas não pode perder o prumo, né? Bom, então vamos lá, né? Primeiro, eu queria apresentar, para quem não conhece, a gente sabe que tem algumas pessoas que nem são da área. Hoje eu até coloquei a nossa live num grupo de coordenadores, que não só do direito, mas de outros cursos. Aí uma coordenadora da área de saúde falou assim, eu não sei nem o que é persecução, mas eu vou assistir, Gisela. Eu falei, então assiste que você vai aprender o que é persecução. Mas antes disso, né, a professora Ana Paula Couto, minha amiga querida, né, que eu tenho um carinho muito grande por ela, pela família. Graças a Deus, as nossas famílias elas são, né, bem unidas. A Paula, quando entrou na Estácio, ela entrou e já a gente de colega já viramos amigas, né, Paula? Para isso. E ela sabe que pode contar comigo e a recíproca é verdadeira e é muito confortável para mim ter uma colega e amiga profissional do meu lado, porque a gente dá aula da mesma matéria, a mesma disciplina de processo penal e prática, e ela me substituiu nas minhas licenças maternidade, eu também substituí ela nas licenças dela. Eventualmente, quando a gente tem que faltar aula, eu ligo para a Paula, Paula, você pode me substituir na aula tal? A gente sabe que a gente pode contar uma com a outra, e eu sei que os alunos ficam satisfeitíssimos, que é uma profissional muito competente, né, comprometida. Então, isso é fundamental, essa confiança, né? Então, muito obrigada, tá, Paula? Paula é professora de processo penal, mestre em Direito, doutoranda, está no auge do seu doutorado. Tem aqui, vou fazer o merchan, ó, Paula, livros publicados. Ela tem aqui o livro de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e ela, logicamente, ela junto com o Marco Couto, escrevem a parte do Juizado Especial Criminal. Outro também, ó, Temas de Processo Penal. E o outro livro dela, que foi objeto da dissertação do mestrado, que é a Lei 9.099, a influência norte-americana na transação penal, que ela, inclusive, está também falando sobre isso, né, levando isso para a tese dela de doutorado, e é exatamente o tema que a gente vai tratar aqui, tá? Que é a justiça penal negociada, que a Paula vai explicar muito bem para vocês. Ela também advoga, né, Paula, na área criminal, então também é bom que ela sabe, conhece aí todos os caminhos também da prática, consegue conciliar a teoria com a prática, advogando, aí, militando na área criminal. E é uma professora queridíssima por todos os alunos, né, e todos os colegas também. Tá? Eu só tenho que agradecer. Como um breve preâmbulo, assim, uma introdução rápida, Paula, antes de passar aí a bola para você, né, já que hoje essa nossa colega da outra área de saúde falou, mas eu não sei nem o que é percepção, né, para muitos que ainda não conhecem, e também a gente está aqui, tem alunos que estão no primeiro período, segundo período, então não viram ainda processo penal, não só que não são da área, mas também alunos que estão ingressando no curso de Direito ainda não sabem, ainda não estudaram o processo penal. Né? Percepção, essa palavra vem do latim, que é persecutio, que é ir ao encalço, seguir. Né? Na verdade, nós temos como é o caminho que o Estado toma para perseguir determinada pessoa que eventualmente cometeu uma infração criminal. E ele faz através dos órgãos, né? Nós temos aí as duas fases da persecução penal. A primeira fase é do inquérito policial, através da autoridade policial, investigando, realizando as diligências. E a segunda fase da ação penal. Então, persecução nada mais é do que ir ao encalço, seguir, perseguir. E aí a gente vai falar do acordo de não persecução penal, no processo penal, obviamente. Né? Eu já falei aqui, Paula, que foi objeto de uma modificação, né, da lei, do pacote anticrime, ele está em vigor, então é muito importante para quem não só estuda para concurso, porque com certeza esse assunto vai ser cobrado, porque é uma novidade, e também para quem advoga, porque, né, foi um instrumento, um mecanismo muito importante agora na nossa justiça criminal e já está em vigor
desde o dia 23 de janeiro, então é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? É uma matéria relativamente nova, mas a gente já tem um conhecimento dessa possibilidade de uma justiça penal consensual ou negociada desde o advento da Lei 9.099, que atendendo a um comando da Constituição, né, no artigo 98, inciso 1º, que falou da criação dos juizados especiais criminais, e aí já teríamos lá a possibilidade de medidas despenalizadoras, que significa não imposição de penas privativas de liberdade. Então, de uma forma geral, né, como uma premissa, só assim um preâmbulo, seria um novo conceito de uma justiça criminal, um novo paradigma, né, possibilitando aí a efetividade do processo, a celeridade como instrumento de aplicação dessas medidas despenalizadoras. Imagina você ter menos um processo, menos uma audiência, menos recurso, e também, logicamente, desafogando o Poder Judiciário para que ele possa ter mais ali tempo, estrutura e até pessoas exatamente naqueles crimes que merecem uma maior, né, combate à criminalidade, que seriam os crimes mais graves, crimes, né, com penas mais graves. Tá? Então, esse seria um breve, né, conceito. Agora aí a Paula vai falar com vocês mais um pouquinho. Fica à vontade aí, Paula. Obrigada, Gisela. Primeiro, te agradecer pelo convite para nós fazermos essa live. A ideia foi sua, então obrigada aí pelo convite. Eu sou uma privilegiada porque eu sou sua amiga, nós podemos dividir tanto questões da nossa vida, dos nossos filhos e também de processo penal. Então, a gente até brinca que se alguém fala mal de você perto de mim, é melhor eu sair de perto, porque você é unanimidade, né? Todo mundo te adora e realmente é um privilégio ser sua amiga e eu agradeço muito o convite e agradeço muito a presença dos nossos alunos, que o estudo, obviamente, ele dá uma satisfação pessoal muito grande, mas é muito importante passar isso. Eu acho que o conhecimento, a maior importância do conhecimento é você poder dividir com os alunos. Eu acho esse instrumento, até da live mesmo, diante de tudo que a gente está vivenciando, é um instrumento inovador, né? A gente não pensava em fazer uma coisa dessa em janeiro, por exemplo, e é uma forma de continuarmos aí, possibilitarmos aos nossos alunos de terem acesso a esse tipo de coisa. Então, é muito legal. Democrático. Exato, né? Para todo mundo, não precisa pagar o curso, então é bom para todos, né? É o que temos para hoje, então vamos fazer o melhor, né? Eu penso assim. Com relação ao nosso tema, o acordo de não persecução, ele vem dentro de... realmente, como eu tive um probleminha para entrar, né? A minha internet estava ruim, mas eu acho que agora vai ficar bem. Tá bom, né? Tá bom, né? Beleza. Então, eu não sei realmente como você introduziu o tema, mas o acordo de não persecução... Tá tranquilo, beleza, então. O acordo de não persecução, ele vem de toda essa nova lógica da justiça penal, criminal, mudando bastante o nosso conceito. Alguns alunos me perguntam, professora, a senhora acha que isso é bom ou que isso é ruim, essa mudança? Porque até mesmo as palavras em si, justiça penal consensual, é até meio contraditória, né? Porque quando você pensa em justiça penal, você pensa em todo um sistema acusador e na mesma colocação você tem o consenso. E isso tudo é porque há uma grande mudança, sim, de toda a nossa visão do processo penal. Se essa mudança é boa ou se essa mudança é ruim, eu realmente não sei dizer. Foi o meu tema de mestrado. Eu comecei a estudar Justiça Penal Consensual lá em 2011, eu acho, né, Gisela? Que a gente começou, então... e hoje é a minha... 2013, né? Foi isso, em 2013 que nós terminamos. Foram 2 anos. Começamos em 2011, né? Então, a gente vem estudando de forma um pouco mais profunda esse tema e realmente é uma mudança. Se é bom ou se é ruim, eu não sei te dizer. Eu acho que agora no doutorado, quanto mais a gente lê, menos a gente sabe. Acaba ficando, porque toda essa lógica de justiça penal consensual vem do sistema norte-americano, principalmente.
E é um sistema que mesmo lá não é uma unanimidade, é o sistema deles. Mas há uma grande crítica também a esse sistema. Chamam de justiça penal de comércio, justiça penal que a gente chama de consensual, de acordada, lá de barganha. E eles trabalham, eles também questionam muito isso. Mas antes de haver qualquer questionamento de nossa parte, primeiro, nós precisamos, para que haja essa importação desses institutos, nós temos que analisar a lógica do local onde esses institutos nasceram. Então, quando a gente fala de justiça penal consensual, o sistema americano, ele é um sistema diferente do nosso, né? Ele é um sistema adversarial. Então, só para você ter uma ideia, o promotor de justiça, quando ele oferece uma denúncia, é people, né? É o povo verso. Então, isso por quê? Porque eles são eleitos. É uma lógica muito distinta da nossa. Não estou dizendo aqui que o Ministério Público ele não tenha preocupação com o interesse público, mas lá o sistema é esse. Então, você importar esses institutos, principalmente, é o que eu abordei muito bem, tentei abordar da melhor forma possível na minha dissertação de mestrado, é que quando eu falo da transação penal, que foi o primeiro instituto de justiça penal consensual introduzido no Brasil, tinha previsão já, como você falou, na Constituição de 88, mas só foi mesmo positivada em 1995. Então, a transação penal, quando ela insere essa lógica do acordo, quando a gente estuda o processo penal, né, a gente vê a transação penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, a transação penal é uma exceção ao princípio da indisponibilidade. Então, todos esses institutos de justiça penal consensual acabam se transformando em exceções. Então, isso por quê? Porque quando você fala em devido processo legal, para nós é obrigatório. E nos Estados Unidos é facultativo. Lá o que se busca é uma confissão. Aqui não é assim. Então, é só para a gente perceber que quando você tem a importação de institutos, não basta simplesmente copiar a lei de lá e trazer para cá. Tem que perceber se o nosso sistema, primeiro, se ele se adequa a isso, e segundo, se algumas arestas podem ser aparadas para que esse novo instituto possa se encaixar melhor na nossa realidade. Então, por isso é que toda essa lógica de justiça penal consensual, que está crescendo, né? A gente começou em 95 com a transação penal, depois tivemos a colaboração premiada, e agora esse aí que veio realmente para colocar bem evidente essa lógica da justiça penal consensual. Então, dito isso, acho que até você já tinha falado um pouco. Vamos começar agora a falar do acordo de não persecução penal efetivamente. Né? Esse acordo está previsto no artigo 28A, foi introduzido pelo pacote anticrime, ele não está com eficácia suspensa, né? Está valendo, está sendo aplicado. Agora nem tanto, né? Porque diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, não está assim, não está tendo audiência nem nada, mas ele está para ser aplicado sim. Então, o acordo de não persecução, até o próprio nome já começa, o problema já começa aí. Por quê? Quando você fala em persecução penal, eu já escutei alguns professores mencionando que o acordo de, como é não persecução, a persecução só incluiria a parte processual. E como você mesma disse, não é bem por aí, né? E o professor Afrânio também defende isso de uma forma bem clara. A persecução ela tem tanto no inquérito quanto no processo, né? E só fazendo um parêntese, o professor Afrânio até entende que este acordo de não persecução ele é inconstitucional. Isso por quê? Porque o artigo 98, inciso 1º da Constituição, só menciona a transação penal. Fala da criação dos juizados e da transação, nem transação penal, transação. Então, o acordo de não persecução não seria constitucional. Primeiro ponto aí. Como é que o Supremo vai decidir? Aí a gente tem que ver, não é? Como é que as coisas vão acontecer. Mas o que temos... nós temos aí... Esse acordo, né, Paula, te interrompendo rapidamente, na verdade,
já até vinha sendo aplicado através de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017, né, que tinha a resolução 181 e já tinha essa aplicação. Mas já havia discussão sobre a constitucionalidade ou não à época, né, porque você teria uma resolução disciplinando matéria que é privativa da União, né? Está lá na Constituição, somente compete à União legislar sobre o direito penal, processo penal. Então, já tínhamos uma discussão sobre a constitucionalidade ou não da aplicação desse acordo antes, por conta dessa resolução. Agora tem, né? Está na lei, está no Código de Processo Penal Federal. Então, a constitucionalidade formal, a meu ver, não tem mais como você discutir, né? Mas o ponto é essa questão constitucional que ele menciona, e isso tudo por quê? Porque a transação penal, ela é uma exceção, você tem a imposição de uma pena, que é a própria lei chama de pena, sem o devido processo legal. Mas como está prevista na Constituição, então, apesar de todas as milhares de críticas, está prevista na Constituição. Mas o acordo de não persecução, não. Ele não está previsto na Constituição. Então, é um ponto aí. Quanto à resolução 181 e 182, né? Eu, sinceramente, não sei quanto aos outros estados, mas o Rio de Janeiro não implantou. E já tinha... implantava, que aplicava. O Rio de Janeiro não... Pois é. E, assim, isso é mais que legislar, né? Então, mas já tinha até a DIN contra ela e o Rio de Janeiro não implantou. Mas agora não tem jeito, está aí. E está aí, nós temos que trabalhar tudo o que vai acontecer. Mas um ponto que eu acho muito importante é quando eu vejo alguns autores defendendo que o acordo de não persecução ele não poderia ser utilizado no processo, eu até acho que no futuro... isso até poderá ser revisto ou não, mas eu penso o seguinte, agora, o grande ponto do acordo de não persecução é que, como ele tem um ponto que é a extinção da punibilidade. Então, por isso, começa aí o grande questionamento. O acordo de não persecução é um acordo de não processar? Se for um acordo de não processar, ele só poderia ser no inquérito policial. Mas a persecução, como você mesmo falou, abrange as duas etapas. E é uma causa de extinção da punibilidade. Salvo engano, está lá no parágrafo 13. Se é uma regra de extinção da punibilidade, o primeiro ponto que tem que ser observado aqui é: nós estamos diante de uma regra processual ou de uma regra de direito material. E isso é importantíssimo. Porque, se for uma regra de direito processual, só vai ser aplicada de imediato, mas não vai retroagir. Mas, se for uma regra de direito penal, e aí que é o grande ponto, tem que retroagir. E aí, vamos lá, se você acha que tem que retroagir, como é que, na prática criminal, nós sabemos muito bem que um dos requisitos que está na lei, nós vamos ver todos, é a confissão. Não é? Confissão espontânea, a própria lei trata. A confissão formal, circunstanciada e a resolução do MP ainda coloca completa. Então, o primeiro requisito aqui começou o problema, não é? Por quê? Essa confissão formal, circunstanciada. Não é, e aí eu posso dizer isso da prática, não é comum uma pessoa confessar um crime em sede policial. Nós somos professores de processo penal, sabemos disso, né? O silêncio. E em juízo Aí vamos lá, como é que você pode, uma pessoa que já está respondendo a um processo criminal, não confessou, porque nunca teve esse benefício diante da confissão. Não confessou. E agora vem esse benefício, não vai ter direito, porque não confessou lá atrás. Então, isso vai gerar os processos em andamento, se você for analisar, não permitir que agora, a partir deste momento, seja oferecido acordo de não persecução, é dizer que quem não confessou lá atrás, que ninguém confessa, porque não tinha esse benefício, não vai poder ter. E isso aqui é uma causa de extinção da punibilidade. Como é que ele teria confessado se não tinha o benefício? Pode falar, Gisela. Paula, o direito ao silêncio é assegurado na Constituição.
As pessoas não confessam muitas vezes porque elas têm o direito ao silêncio que é assegurado e esse silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado. Então, ainda que eles tenham praticado crime, muitas vezes eles resolvem ficar em silêncio e não pode ser prejudicado. Então, se eles não confessaram no momento anterior, porque não havia esse benefício, e agora, surgindo o benefício, eles vão ser prejudicados, então eu acho que realmente, né, 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que também é uma norma processual penal, porque ela tem ela está prevista no Código de Processo Penal, mas ela tem um aspecto material também, que seria a consequência, que é a extinção da punibilidade, e, portanto, mais favorável ao acusado, deveria retroagir. E eu já até via alguns autores entendendo que seria, inclusive, após o trânsito em julgado, poderia, eventualmente, a pessoa, né, pedir ali, ter a possibilidade do acordo. Por quê? Porque vai tirar toda a mácula de uma folha de antecedentes criminais. Porque com o acordo de não persecução penal, se a pessoa aceita, né, e a gente vai falar quais são os requisitos, as condições, cumpre as condições, qual é a consequência prática? A extinção da punibilidade. É como se jamais, né, tivesse praticado qualquer crime. Eventualmente, se cometer um outro crime, ele não vai ser considerado reincidente. Então, não há nenhum registro nas suas folhas de antecedentes criminais. Então, eu já vi, até falando, teria interesse de ter esse acordo de não persecução, até para aqueles que já cumpriram pena? Sim, por conta de retirar aí, né, a sua mácula de uma folha de antecedentes criminais. Né? Exatamente. Podemos já passamos por isso antes, com a introdução da transação penal, que havia um artigo expresso dizendo que não seria aplicado, houve uma DI, o Supremo fez essa leitura constitucional, dizendo que tudo que tem referente ao direito penal está na Constituição, tem que retroagir. E é o que você acabou de falar. Quer dizer, aquele que ficou em silêncio, ele utilizou um direito dele e agora vai ser prejudicado. Então, não abrir a possibilidade desse acordo de não persecução para os processos em andamento seria fazer com que a pessoa fosse punida por ter exercido um direito constitucional. Não é? Então esse é um ponto. Temos outros requisitos aqui que a lei trata, que é... Caput, Paula, quer falar do caput? Quais são os requisitos para a pessoa... Isso. Então, vamos começar pelo caput, né? O acordo você tem que ter confessado, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. E aqui tem com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui é uma coisa impressionante, porque percebe-se que o Brasil, né, a gente está vendo essa situação de pandemia e tudo mais, para amadores realmente, porque feito que logo no dia seguinte mesmo... Oi? Tá? Ficou pausado para mim, mas agora já voltou. Ah, beleza. Então, quem imprimiu logo um quadro comparativo no dia seguinte o dia 24, né, 24 ou 23 de dezembro, viu que no quadro comparativo, no parágrafo 24 de dezembro, no máxima, estava escrito, salvo engano, no parágrafo 1º. No parágrafo no caput. Para mim tá pausado você, Paula. Hã? Tá, voltou de novo. Tá, vamos lá. Então no caput estava escrito pena máxima. Foi para ter isso.
Pois é, então para você ver, no caput estava escrito pena mínima e no parágrafo pena máxima, porque o Instituto foi pensado para o crime com pena máxima. Então, quando se coloca um crime com pena mínima, aí você pensa, né? Crime com pena mínima de 4 anos abarca muita coisa, praticamente todos os crimes contra a administração pública, porque são crimes praticados sem violência ou grave ameaça, não é? Peculato, corrupção, maioria dos crimes contra a licitação pública. Então, você percebe aí que esse instituto... Mas aí você... Voltando à questão da justiça penal consensual, lá dos Estados Unidos, novamente. Um promotor de justiça, e aí essa é até a minha tese de doutorado, né, agora, são esses benefícios. Será, apenas uma pergunta, será que os promotores de justiça nos Estados Unidos, que são eleitos, que têm um horizonte político, Barack Obama foi promotor de justiça, salvo engano, Bill Clinton foi promotor de justiça. Então, essas pessoas, eles estão ali galgando um futuro político. Será que esses promotores eleitos, não estou dizendo que aqui vão fazer, não. A pessoa que tem uma preocupação política como eles têm, será que eles ofereceriam um acordo de não persecução diante de crimes que envolvem dinheiro público, né? Então, tem que ver aí. É claro que o acordo de não persecução, isso tem que ficar muito claro, é um instituto que pertence ao Ministério Público. Sim. Então... a possibilidade de poder, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A prioristicamente, todos que praticam crimes com pena mínima de 4 anos podem ter o acordo de não persecução. Se haverá essa proposta ou não, isso aí vai depender do Ministério Público. Sim. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Porque o promotor de justiça, nós vamos ver as condições, tá? Temos aqui, tem que confessar. Crime com pena mínima de 4 anos. Não pode ser um crime com violência ou grave ameaça. Então, esses são os requisitos. Agora, nós vamos ver se é adequado. O promotor de justiça que tem que fazer essa análise. Nós vamos até ver aqui. Pela lei, o juiz também vai fazer essa análise de adequação. Eu vou voltar a isso. Como é que pode um instituto que, quando você tem, na Justiça Penal Consensual norte-americana, os juízes têm que homologar, porque, afinal de contas, o que gera eficácia a um acordo é a decisão judicial. Então, essa homologação é o que gera eficácia para esse acordo. Mas, na Justiça Penal Consensual, como ela é pensada nos Estados Unidos, o juiz só tem que analisar o quê? Se ela cumpriu a lei, foi legal, se ela foi adequada, ou seja, ela não pode ir além do necessário, nem menos do insuficiente, e tem que ver se foi voluntária. Então, as cláusulas do acordo, se o juiz puder adentrar essa análise, na minha ótica, isso vai ter problema. O Ministério Público vai chiar quanto a isso. Por quê? Porque é um instituto que pertence ao Ministério Público. Ele pode negar ou não, mas o juiz verificar as condições impostas, então a gente ainda vai ver isso lá. E aqui tem, o acordo ele tem que ser, como eu falei aqui, a próprio caput já traz, necessário e suficiente. Essa análise que fazer no momento da homologação é o próprio juiz. Então, isso ele tem que avaliar. E isso é a lógica da justiça penal consensual. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 96% das práticas criminais acabam em acordo. Só 4% é que vão a juízo. Então, percebam aí como é diferente. É diferente, não é? Mas uma coisa que se percebe na prática é que não pode ter ação. Como, enfim, muitas pesquisas demonstram que acabou acontecendo com a transação penal. Não é? A transação penal, houve uma banalização. Vai acabar em cesta básica. Vai acabar... Perguntou qual é o artigo que eu li aqui, é o 21.
vai acabar em cesta básica. Essa banalização é que não pode acontecer. E essa banalização não sou eu que digo, é o próprio legislador, quando ele coloca expressamente na Lei Maria da Penha que não pode ter benefício da Lei 9.099. Por quê? Surgiu aí a necessidade de punição de quem pratica violência doméstica. Então tem que afastar a Lei 9.099. Então é o próprio legislador dizendo que as medidas despenalizadoras não punem. Então não é por aí. Quanto mais quando o legislador abre para uma gama absurda de crimes. Então, essa dosimetria, vamos dizer assim, esse colocar na balança tem que ser analisado muito próximo pelo Ministério Público, porque afinal de contas é um instituto que pertence a ele, então tem que ver realmente. Uma coisa é certa, para que haja o oferecimento do acordo de não persecução, tem que ter justa causa. Ou seja, seria um caso de denúncia. Nós observamos isso na prática. Temos no GCRIM audiência para oferecimento de transação penal. O suposto autor do fato criminoso não aceita a transação penal. Depois vem que foi arquivado. Isso não tem. Não tem. Eu ia falar, eu ia até te interrompendo também mais uma vez, Paula, até acrescentar, para você beber um pouquinho de água também, né? Nesse caput, né, quando a gente fala aqui dos requisitos, né, não sendo caso, o primeiro requisito é não sendo caso de arquivamento. Então, significa o quê? Que se é caso de arquivamento, o Ministério Público tem que arquivar e não, né, propor um acordo, não é o meio termo. Não sendo... Peraí, dê licença. Obrigada, filha Joaquim. Ela veio falar que o áudio está baixo para eu falar mais alto. Está baixo o áudio? Placa. Bom, aí vou falar mais alto, porque me falaram aqui. Mas, enfim. Então, não sendo caso de arquivamento, ele verificou que há indícios de autoria e materialidade do fato. Então, há um suporte probatório, uma justa causa para o oferecimento da ação penal. Mas, como é um crime em que não há violência nem grave ameaça, né, pena inferior a 4 anos, todos os requisitos subjetivos ali também estariam presentes, poderá, então, oferecer esse acordo, celebrar o acordo de não persecução penal. Porque o que você falou, isso eu acho que é muito de culto, se vai dar certo ou não, né, a gente tem que mudar muitas vezes a cultura, né, dos aplicadores do direito. Tem, eu acho que, salvo engano, até o professor Lênio Streck, que foi nosso professor no mestrado, ele dizia que às vezes é preciso ter leis para mudar, para ficar tudo como sempre esteve. Então, é como se fosse olha, toma aqui, sociedade, nós mudamos, mas a gente vai continuar, né, como nós sempre... Então, é uma mudança mesmo de cultura. Porque, como você tinha falado, realmente, tem muitas vezes, e a gente sabe que acontece isso, né, nos juizados, o Ministério Público faz a proposta de transação penal, o autor do fato não aceita e ele requer devolução para novas diligências. Então ofereça denúncia, não há justa causa? Então não era para ele propor, né, a transação penal. Então, não havendo a justa causa, ele não pode celebrar o acordo, é para requerer o arquivamento, porque por enquanto o arquivamento ainda está, né, do jeito anterior, do artigo 28, enfim. Então, isso é importante, eu queria realmente ressaltar essa parte inicial não sendo caso de arquivamento, né? E tendo, aí sim você tem os demais requisitos, que é a confissão, como a Paula já colocou, a confissão formal, circunstanciada, né, nos detalhes. E eu até estava vendo também, Paula, em relação à confissão, porque muitas vezes, né, e aí a pessoa confessa o crime, né, confessa, tem um acordo, é celebrado, é homologado, e aí ela não cumpre as condições do acordo, e aí a gente tem aqui um parágrafo, né, que diz que retorna o Ministério Público, vai oferecer a denúncia e vai ser instaurado o processo criminal. Aquela confissão que ela fez, eventualmente para a celebração do acordo, vai poder ser utilizada, né, no momento em que o juiz vai prolatar a sentença condenatória. Quer falar sobre isso, Paula? E exatamente, ainda tem um outro ponto, porque a confissão,
o direito ao silêncio, a Constituição garante, tem o direito ao silêncio, ok? Mas para quem atua, sabe que o silêncio é complicado, não é tão simples assim, não é? Mas, e o grande ponto que eu vejo, como é que vai se exigir uma confissão em sede policial, porque a lei mudou, o artigo 14A hoje diz que quando você tem um acusado, membro da segurança pública de um modo de lato sensu, tem que ter um advogado, ok? Então vai ser um defensor. E primeiro ponto, já escutei vários professores falando, várias pessoas dizendo, não, agora então a gente tem ampla defesa e contraditório. Pelo menos com relação a essas pessoas que atuam na área de segurança pública. Desculpa, eu não vejo assim, porque o 14A só diz que vai ter um defensor, mas não diz em momento nenhum o que esse defensor vai poder fazer. Esse defensor vai poder perguntar, exercer o contraditório, vai poder, a ampla defesa vai ser aplicada na fase do inquérito. Isso não está previsto na lei. Vai ter um defensor. Não tá. Aí você vai exigir de uma pessoa, para ter um benefício, uma confissão, sem estar acompanhada de um delegado, de um advogado. Quer dizer, como é que ele vai saber que ao exercer o direito, ou melhor, deixar de exercer o direito ao silêncio, ao falar, ele vai ter um benefício? Então, isso tudo tem que ser aí o principal. Quando no momento em que essa pessoa já foi ouvida lá na delegacia e ficou em silêncio, ela nem sabia que tinha esse acordo de não persecução. Aí o promotor diz, olha, não faço a proposta porque ele não confessou em sede policial. Quer dizer, ele não tinha uma assessoria, não tinha um advogado, que não ser advogar na fase do inquérito, ok? Muitas pessoas têm advogado na fase do inquérito, mas você pode questionar o que o delegado faz. O delegado não pode praticar nenhum ato de abuso de autoridade, uma ilegalidade, mas se você pode requerer alguma diligência, pode, mas ele vai ter que fazer? Não, alguns vão até falar, doutora, realmente, ou uma boa ideia, mas eles não são obrigados a isso. Então, você exigir que uma pessoa confesse nessas circunstâncias, e mesmo sem ter um benefício previsto, e agora, com esse benefício criado, não dar o direito a essa pessoa, na minha ótica, é um pouco absurdo. Mas a gente vai precisar ver como é que o Supremo vai se adequar. Você falou também até do acordo no momento da execução da pena, mesmo após a sentença, né, transitada. Na minha ótica, porque na decisão, salvo engano, na decisão quanto ao artigo 90 da Lei 9.099, o Supremo modulou, né? Colocou até o trânsito, para que também não reagisse até o século passado. Né? Então, ele deu uma modulada nesse efeito. Então, assim, o que a gente está aqui supondo, né? Eu supondo que fazendo essa leitura constitucional que tem que ser feita, ele vai ter que modular esses efeitos. E entendo, mesmo assim, mesmo para os processos futuros, como não há presença obrigatória de um advogado na fase do inquérito, não pode, porque ele não confessou na fase do inquérito, não terá direito ao acordo de não persecução. Na minha ótica, é utilizar o direito ao silêncio, como você falou, contra o próprio acusado. Né? Por quê? Porque ele exerceu um direito, não tinha alguém para explicar, vamos dizer assim, chega em juízo, o promotor fala, não, por que não ofereceu? Não ofereci porque não confessou e não cabe mais durante o processo. Então, na minha ótica, isso tem que ser, isso não poderia ser. Mas já tem muitos autores também que eu até vi que mudaram de opinião quando fizeram uma primeira leitura, disseram que só seria na fase do inquérito e já começam a rever as próprias posições por causa da realidade, né, da prática mesmo, que tem que ser observada. Fala. Não, a finalidade, a gente tem que entender qual é a finalidade do legislador, né? Qual é a mensagem, qual o recado, né? E aí não faz sentido você limitar o exercício, né, aqui dessa aplicação tão somente na fase do inquérito. Outra coisa, Paulo, em relação, a gente estava falando aqui, né, da confissão que você colocou, que também fazendo aí uma comparação com a transação penal, com o juizado especial criminal,
Aqui no acordo de não persecução penal, também diz que, parágrafo 3º do artigo 28, né? Quem está aí com a lei em mãos, esse artigo tem 14 parágrafos, né? Então, né, e a gente quer falar numa live de 1 hora. Mas, enfim, falar os melhores momentos, né, Paula? E aí, esse parágrafo 3º, ele diz o seguinte: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. O que eu já vi em relação a isso? Porque a gente sabe que numa transação penal, você vai lá na audiência, não é o promotor que está lá, né, no momento em loco para propor a transação penal. É o conciliador, já tem a proposta elaborada, e aí você, junto com, né, o autor do fato, com o advogado, aceita ou não aceita. E se você quiser discutir as condições da proposta, você tem que pedir para falar, ir no gabinete do promotor e tentar falar para modificar alguma coisa, né? E aí a gente... Será que, né, o nosso receio é também como vai ser? Será que realmente esse acordo vai ser ali? Eu até já ouvia alguns professores falando que, inclusive, assim, tirando aí o dolo, seria até uma falsidade ideológica dos membros do Ministério Público, do próprio juiz, porque eles assinam um termo, né, ali na audiência, uma ata, de que estavam ali, que foi feita a presença, e na verdade não é nada disso, já tem pronto. Então, assim, a gente também tem que tomar um cuidado para isso, né? O acordo será firmado pelo investigado e por seu defensor na presença, né? Para que, de fato, você possa ter o consenso. Acordo, não é bilateral, não é unilateral, né? Então, o que realmente acontece na prática, no juizado, você chega lá, camarada, né? E pior, aqui, para o acordo de não persecução, a pessoa ainda tem que confessar. Lá, pelo menos na transação penal, não exige a confissão, né? Não é uma confissão, é só para você não passar por toda aquela situação degradante do processo criminal, aquilo tudo. Aqui não, aí, pô, o camarada ainda tem que confessar, né? E já está tudo aqui para mim. Fica uma situação também meio... Vamos ver como vai ser na prática, se de fato vai ser audiência, porque pela lei, né? E às vezes tem coisas que nem precisariam estar na lei, mas a gente sabe como é que é, ainda, né, tem que estar na lei para a pessoa, né? Mas pela lei é uma audiência, esse acordo vai ser celebrado em audiência, na presença do Ministério Público, juntamente com o autor do crime, né, o suposto autor, e o seu advogado. Né, Paula? Quando eu leio até essa parte do acordo de não persecução, eu faço muito mais um paralelo com o sursi processual. Que no sursi processual, e você tem condições também. Eu até acho, na minha ótica, na minha visão, que o acordo de não persecução ele vai esvaziar muito o sursi processual, que acaba abarcando, né? E aí vamos continuar no caput, pelo menos, para a gente conseguir fechar pelo menos o caput, né? Mediante as seguintes condições ajustadas. Aí começa a ter o problema no caput. Cumulativa e alternativamente. Esse cumulativo e alternativo, como é que ou você cumula ou... Né? Então, o nosso legislador é estranho, né? E aí você começa com essas condições, que também temos no sursi processual, e algumas já foram até analisadas pelo próprio STJ. Quando você coloca no inciso 1º, reparar o dano ou restituir a coisa, isso aqui é o efeito de uma condenação. Artigo 91 do Código Penal. Como é que você vai poder ter isso? Como é que você vai poder ter isso sem um processo? Até o STJ já disse, né, que seriam apenas condições de acordo. Perceba, é só para a gente ver que são institutos. Como é que eu posso ter um efeito de uma pena sendo imposto sem um processo em um país que tem uma Constituição que traz o devido processo legal como obrigatório? Então, é só para a gente perceber essa importação. Repito, boa ou ruim? Não sei, mas nós precisamos verificar como isso tudo vai ser trabalhado na nossa lógica. Aí traz o segundo... Porque ao mesmo tempo, Paula, em relação a isso, né, só para
se a gente for tentar olhar o lado bom, vamos tentar ver o lado bom também. E tem. Para a vítima, tem. Para a vítima, ela não precisa esperar o processo tramitar, a pessoa ser condenada, ter uma sentença condenatória transitada em julgado, e aí ela vai ajuizar uma ação civil ex delito, né? Como nós temos Então, para a vítima pode ser também, olha, porque a gente pode perguntar, esse acordo de... Né? E a vítima? E a vítima nisso tudo? Poderia, ela já tem aí, como uma das condições é reparação, restituir a coisa, né? Reparar o dano à vítima, ela vai receber aquela restituição ali, muito mais rápido do que se aguardasse o trâmite de um processo criminal. Ao final ele é condenado, a sentença transitada em julgado, é título executivo, aí ela pega aquela sentença e vai executar no cível. Então, na verdade, você pula etapas, tem uma celeridade maior, né, nesse sentido da reparação para a vítima também, né? Exatamente, é um lado bom. Eu não sou, diante até de tudo que eu venho lendo, não sou, eu até parei de tentar ficar a favor ou contra em cima do muro. Pois é, mas porque tem coisas boas, sim, nessa justiça penal consensual, mas tem coisas que são muito preocupantes. O promotor acaba ficando com a faca e o queijo na mão. Então, isso tem que ser analisado. Mas vamos tentar falar pelo menos dos incisos aqui. Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos. Quer dizer, mais um efeito de condenação, não é? Mas o STJ já decidiu, né, quando analisou essas condições lá no sursi processual, artigo 89 da Lei 9.099, já disse que isso aqui é uma condição do acordo. Então, mudou aí a natureza jurídica. Então, já estão me avisando que faltam 10 minutos para acabar. Então, mas continua. Vamos fazer outra com esse mesmo... Vamos, para ter... Não, acordo de... Isso. O convite. Quando você acordo de não percepção, parte 2. Tem que ser, né? É muito grande, vamos sim, porque é muito grande realmente. Também entrar no acordo e não dar essa... localizar o aluno e os colegas que estão ouvindo, fica ruim também. Porque acaba, a gente entra na lei, só lê a lei, também não é o suficiente. Então, você tem, no inciso 3º, prestar serviço à comunidade. E o 4º, pagar prestação pecuniária. Isso aqui são penas restritivas de direitos que estão sendo aplicadas antes de um processo. Então, mais uma vez, aí vem o que o STJ já decidiu. Também são condições. Então, podem ser impostas, ou seja, percebam a lógica disso tudo. Nós estamos tendo penas, efeitos de condenação, sem ter processo. Sim. Mas o grande ponto isso tudo aqui parte da autonomia da vontade. Nos Estados Unidos, que é de onde essa lógica vem, se você chegar hoje e falar, olha, eu matei uma pessoa, eu quero ficar presa para sempre, vão te levar para um presídio. Aqui é isso? Não. Se você disser, eu matei uma pessoa, e aí o cara vai falar, olha, eu não tenho por que te prender nesse momento, porque realmente você não está muito flagrante. Ok? Então, vai ser instaurado um inquérito, você vai ter direito a um defensor, mesmo se você puder, mas eu não quero pagar advogado, detesto pagar advogado. Você vai ter um defensor público que vai trabalhar. Quer dizer, e isso tudo é porque essa autonomia da vontade não tem nada a ver com o que nós temos aqui no sistema brasileiro. Então, aí acaba que nós temos que ter a interferência do STJ dizendo, olha, aqui... Eu sei que isso aqui é uma pena restritiva de direito, eu sei que isso é o efeito de uma condenação, mas aqui vai ter natureza jurídica de condição. Né? Então, é assim que nós temos que trabalhar com essa adequação, né? Tentar dar um jeitinho aqui. O parágrafo 1º, dá para a gente falar mais um pouquinho, Gisela? Acho que o parágrafo 1º é importante, né? Um pouquinho. Isso, porque muitos alunos me perguntam, né, essa questão da fixação de competência e tudo mais. O parágrafo 1º, que até na minha redação ainda fala em pena máxima, né? Mas é pena mínima. Não sei se a sua também tem assim, né? Que foi o primeiro... Atualizadinha. A tua tá atualizadinha?
A minha atualizei na caneta. Diz, serão consideradas as causas de aumento, no caso, a causa de diminuição de pena. Então, você vai poder utilizar as causas de diminuição de pena para perceber se cabe ou não esse acordo de não persecução penal, pelo menos de forma priorística. E aí nós temos no parágrafo 2º, quando eu não vou ter o acordo de não persecução. Aí começa. Inciso 1º, se for cabível a transação ou... Quantos minutos? Isso. 5? Não, tá falando do tempo. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Eu acho que a gente só vai conseguir mesmo chegar aqui. Aqui já ficou um problema. Porque se falasse, se couber nas infrações de menor potencial ofensivo... mas você tem crimes que cabe, você pode utilizar a transação penal, o Código de Trânsito tem isso, e não é do G-crime. E aí? Vai caber ou não vai caber? Então a gente vai ter, mais uma vez, a gente vai precisar do quê? Da interferência do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, já que isso daqui gera... Você vai ter que ter um tribunal determinando como é que isso vai ser utilizado. Acho que a gente acabou, Gisela. Não, sim, eu estou te fazendo realmente formalmente, na presença aqui de todas as pessoas. Vamos fazer, para não ficar uma coisa, né, assim, rápida, porque é um assunto muito importante, é uma mudança legislativa muito significativa, né? São 14 parágrafos. Então, acho que a proposta é a gente realmente ter, né, fazer uma coisa leve. Também não adianta o aluno nem consegue acompanhar, né? Então, assim, a gente pode continuar realmente fazer, né, se você quiser, na semana que vem, né, que eu sei que você tem uma sexta-feira, a professora Ana Paula vai ter a live na sexta. E agora, na quinta-feira, se você quiser, às 18 horas, a gente vai confirmar para a gente continuar com esse assunto, porque realmente é importante. Mas eu não sei, eu estou sem relógio aqui, eu não sei qual o tempo que a gente tem aí. Eu acho que a gente tem 2 minutos. 2 minutos? Então vamos fazer o seguinte: nesses 2 minutos finais, né, nós combinamos de cada uma sugerir uma leitura para os alunos, né? Sugerir um livro para os alunos. E eu separei aqui, Paula, deixa eu só... Estava aqui atrás, alguém tirou aqui do meu... Peraí. Quero ver qual é a sua sugestão. Achei. Eu sugiro dos delitos e das penas, né, do César Beccaria, e que traz a proporcionalidade dos delitos e, né, das penas, e só ler uma frase. Só a pena necessária é justa. Então, eu sugiro aqui a leitura nesse isolamento social de vocês dos delitos e das penas. Você, Paula? Eu vou sugerir esse do juizado, mas a gente tinha falado do livro, sei que tem muitos livros, mas eu queria também sugerir um filme. Um filme que eu assisti tem poucos dias, livro eu até pedi, olha, esse daqui... Como as democracias morrem. Né? É um livro também, a professora Lívia também sugeriu. Eu comprei por causa da sugestão dela. Então, eu estou nessa leitura. Estou achando muito interessante. Eu acho que é enriquecedor, principalmente nesse momento. Mas também queria sugerir um filme. Esse filme é chamado Negação. Esse filme mostra, porque como o meu objeto de estudo, e aí eu esclareço, né, o meu objeto de estudo é sempre o direito comparado, quando a gente estuda o direito comparado, a gente tem a oportunidade de ver que o nosso sistema também tem muitas coisas boas, tá? Eu sou muito crítica a uma série de coisas, todos nós acabamos sendo, mas o nosso sistema tem coisas boas. E nesse filme A Negação, não vou dar um spoiler, tá? Mas é para analisar juridicamente...
nós temos aí, é um processo que acontece na Inglaterra e lá não há presunção de inocência. Então a pessoa tem que provar, tipo, eu preciso provar que à tarde